Ops, Vogate! E aí pessoal, como vocês estão? Aqui é o professor Gael e hoje nós vamos para a nossa segunda aula de língua pomerana, Pomerisch Kurs. A aula de hoje eu vim trazer um pouco para vocês, é um tema que estou trabalhando, tá? Para trazer justiça social. Além de trazer para o canal a cultura negra, a consciência negra, eu vou trazer para vocês também a consciência branca. Vocês vão entender. Porque nós vamos alinhar a consciência negra e a consciência branca juntos, os dois povos formadores da nação brasileira, brancos e negros andando juntos. Como essa aula é de pomeranos, então no caso eu vou falar dos brancos. Na aula sobre a cultura negra, vai estar trabalhando a cultura negra, certo? Então vamos trabalhar juntos aqui. A língua pomerana é regulada pela Proepo, tá? E esse é a sigla, né, do idioma segundo a ISO 639-2, tá? Bom, vamos começar a nossa classe 2, né? Nossa segunda aula de Pomerisch, né, pomerano. Essa aqui, para quem quiser conhecer, fazer um turismo, a Pomerode, tá, que fica em Santa Catarina. Nós temos aqui no Brasil o grupo folclórico dos pomeranos. E a nossa aula de hoje vai ser sobre a comunidade de falantes pomeranos, Proepo, tá? Então não é uma aula de vocabulário, não é uma aula de pronúncia de texto. É uma aula sobre a história do pomerano, onde surgiu, quais pessoas falam, valorização da cultura pomerana. Por isso que eu citei no começo da aula que nós vamos falar também da consciência branca, não só da consciência negra, porque os pomeranos são brancos, são descendentes de europeus, então sim, se faz necessário, eles são formadores da cultura brasileira, tá? Então por isso que eu vou citar, tá? Lembrando que aqui não tem preconceito nenhum. Vou fazer dos dois, da cultura negra, da cultura indígena, da cultura branca também e da oriental, tá legal? Então vamos passo a passo, tá bom? Pessoas, antes de entrarmos no tema, tenham isso em mente que todos nós somos humanos, somos seres que estamos em desenvolvimento, todos nós, independente da etnia, da cor, da raça, chame do que quiser, todos nós somos irmãos, devemos ser amigos, trabalhar juntos, tá legal? Então, união, não tem por que ter essa briga. Brancos e negros podem ter a sua cultura divulgada, trabalhar junto, tá legal? No caso dos pomeranos, estou divulgando a cultura pomerana, que é uma cultura branca. Mas, como eu falei, vou trazer a cultura afro para vocês também, a cultura negra. Nós somos amigos, temos que trabalhar junto, união de brancos e negros. Fazer exatamente o que o Martin Luther King falou, que é um herói. Que os brancos e os negros andem juntos, tá legal? Então vamos lá. Sobre a cultura pomerana, o que é filologia? Filologia é o estudo da linguagem em fontes históricas, escritas incluindo literatura, história e linguística. É mais comumente definida como estudo de textos literários e registros escritos, o estabelecimento de sua autenticidade e sua forma original, e a determinação do seu significado. Vamos aprender geografia junto com o pomerano? Pois todas as minhas aulas são integrais, ou seja, vamos trabalhar aspectos sensórios, emocionais, físicos, interdisciplinaridade, vários conteúdos ao mesmo tempo, tá? Como no caso está sendo à distância aqui, né? Aí vai depender de vocês que estão praticando homeschooling para trabalhar esses conceitos, tá? Eu só consigo praticar com vocês a sociabilidade, o diálogo e o pensamento crítico, tá? Só consigo fazer isso daqui. Aí vocês que têm que complementar e fazer o resto, tá legal? Vamos lá. Vamos ver se vocês sabem. Qual é essa bandeira? De qual estado brasileiro é essa bandeira? Vocês sabem? Essa é a única bandeira que tem a cor rosa na bandeira. Vamos ver se vocês sabem de onde que é. Bom, se vocês não sabem, aprendam comigo aqui. Essa é a bandeira do Espírito Santo, certo? A resposta do Espírito Santo. Quais são as cidades que possuem e falam pomerano no Espírito Santo? As cidades que têm como língua cooficial ou que têm comunidades pomeranas são Afonso Cláudio, no distrito de Mata Fria, tá? Fica somente nesse distrito, Domingos Martins, Itarana, Laranja da Terra, Pancas, Santa Maria de Jetibá, que é o principal local de pomerano do Brasil, tá? Eles ajudam a regulamentar o pomerano. Temos a Vila Pavão, São Gabriel da Palha, Santa Leopoldina, Santa Teresa e o Beganou, tá? No Espírito Santo temos essas localidades que praticam o homeschooling, tá? Que praticam o pomerano, tá? Eu não sei dizer se tem homeschooling, deve ter homeschooling lá também, mas que pratica o pomerano, tá? Então todos esses lugares
tem comunidades, tem a cultura local própria dos pomeranos, os costumes, eles se adaptaram muito bem aqui, tá bom? Vamos para o próximo. Qual é a bandeira? De que estado que é esse aqui? Esse aqui é fácil, hein? Esse é muito fácil, ó. Vou dar uma dica, tá escrito aqui, ó. Essa aqui é o estado de Santa Catarina, tá? Se vocês tivessem dúvida, eu brinco assim, se vocês tivessem dúvida, lembra do chapéu do Papai Noel, que Santa Catarina é o estado que tem mais festa de Natal ali, certo? Mas vamos lá. A resposta é Santa Catarina. As cidades que possuem e falam o pomerano são Pomerode, que vimos na entrada da aula, e São Pedro de Alcântara. Claro, alguns lugares têm apenas comunidades, outros nós já temos a língua oficialmente falando ali, certo? Não são só comunidades, ok? Então vamos continuar aqui para os próximos estados que vamos trabalhar a cultura pomerana. Vamos ver se vocês sabem qual é essa bandeira, de que estado brasileiro é. Vou dar uma dica, é do sul do Brasil, hein? Vamos ver se vocês sabem qual que é. Se vocês disseram que é Rio Grande do Sul, está correto, tá? Que fica aqui embaixo, vejam. O Rio Grande do Sul possui cidades que falam o pomerano, como, por exemplo, nós temos Canguçu, São Lourenço do Sul, que está em tramitação, temos Pelotas, Turuçu, Arroio do Padre e Cristal, tá? Nem todos os lugares, como eu falei, são oficiais, alguns são apenas em alguns distritos, comunidades, mas são lugares que têm o pomerano, a cultura pomerana. E por que eu falei para vocês trabalharem comigo a cultura negra e branca juntas? Porque, vejam, os pomeranos são predominantemente brancos. É muito difícil encontrar um negro aqui. Então, o que acontece? Mas a cultura brasileira tem muita presença do negro também, dos afrodescendentes, certo? Então, vamos trabalhar as duas culturas, a cultura negra e branca juntas, andando juntos, sendo amigos, aliados, um apoiando o outro, um abençoando o outro, um ajudando o outro. Tá legal? Qual é a bandeira? Vamos ver se vocês sabem. Essa daqui já é mais dificinho, hein? Vamos ver se vocês sabem a bandeira. Essa bandeira é a Rondônia. A Rondônia é um estado que fica no norte do Brasil e lá também tem alguns lugares que tem o pomerano, a cultura pomerana, né? As cidades que possuem e falam pomerano são o Espigão do Oeste, que está em tramitação, e Cacoal, Pimenta Bueno, tá? Então eles ficam nessa região, que é uma região mais afastada, uma região mais rural, certo? Uma região com mais contato com a natureza. Lembrando que a cultura pomerana, para quem não sabe, tá? Ela vai trabalhar com a questão rural, eles são rurais, e o idioma em si, o pomerano, que estamos estudando, é um idioma que valoriza a cultura feminina, para quem não sabe, tá? Ele tem algumas coisas que valorizam as mulheres, tá bom? Vamos lá, essa aqui é difícil, hein? Essa aqui eu quero ver vocês acertarem. Qual é a bandeira, hein? Essa aqui tá difícil, hein? Nossa, essa aqui é difícil. Certo? Essa aqui é a bandeira do Paraná, tá? O que acontece no Paraná? Vamos lá. O Paraná é um estado que tem pomeranos nessa localidade, né? Que tem pessoas ali que são descendentes de pomeranos. No entanto, não existe nenhuma cidade ou local específico que fale o pomerano, o pomeriche. Tá? Porque o que acontece? Nos outros estados, o povo pomerano está centralizado, eles compartilham a cultura. No Paraná, eles estão descentralizados, ou seja, não tem uma cidade que fala, entendeu? Não tem um grupo forte, dominante ali. No caso deles, eles estão distribuídos. O pomerano fica entre as famílias mesmo. Então, eles não têm nenhuma comunidade. O pomerano fica entre eles, tá? Então vai ser uma relação muito realmente de geração em geração, de filho a neto, pai, enfim, não estão distribuídos, tá? Mas é um lugar que tem pomeranos também, tá? Segundo o jornal da Gazeta, tá? Do Rio de Janeiro. Bom, temos essa bandeira aqui, que também vamos ver se vocês sabem que é a bandeira. Essa bandeira que está escrita em latim, tá? É a bandeira do estado de Minas Gerais. Minas Gerais também é uma localidade que tem o pomerano em algumas regiões. Por exemplo, temos em Itueta, Montumvilha e Neitzel. Tá? Esse aqui é um bom exemplo de uma arquitetura de uma casa pomerana, né?
Os traços marcantes, por exemplo, da arquitetura, a questão rural, são casas rurais, claro, né? Além de serem casas rurais, nós temos a presença das cores branco e azul, que é da cor da bandeira deles, e essas guirlandas que eles colocam na porta, tá? Uma presença bem marcante da cultura pomerana, como eu falei, são as porcelanas que eles usam muito, tá legal? Bom, pessoas, quem é responsável por regulamentar a língua pomerana, Pomerisch, né, aqui no Brasil, é a Proepo. A Proepo é o Programa de Educação Escolar Pomerana, é um programa educacional instituído no Brasil para incentivar culturalmente os municípios brasileiros que possuem o pomerano como língua oficial ou que tenham muitos falantes dessa língua, certo? Esse aqui é o aplicativo que eu coloquei para vocês utilizarem, para vocês aprenderem o pomerano. Aqui tem frases que ensinam a utilizar. E esse jovem que vocês estão vendo é o professor de pomerano, criador deste aplicativo, tá? Todo mérito a ele, pois ele se esforçou bastante e dou os parabéns a esse maravilhoso professor, certo? Que criou esse aplicativo dos pomeranos, tá? Para divulgar a cultura pomerana, ok? Vamos falar mais um pouquinho. O mapa da comunidade de estados pomeranos. Principais cidades onde pomerano é falado. Veja, aqui é o Brasil e vocês podem ver que predominantemente é a região sul e um pouco da região sudeste, tá? Eu tinha falado do Espírito Santo, mas sim, a capital do Espírito Santo, Vitória, possui o homeschooling oficializado. Vocês podem chegar e fazer, tá? É que eu tinha esquecido. Porque também ninguém divulga, então também eu acabo esquecendo. Enfim, e temos em outras regiões, tá? Os pomeranos, eles possuem uma cultura, podemos dizer, mista, né? Híbrida, talvez. Eles têm a mistura dos povos poloneses, veja, Pomerânia é essa região amarelada, e alemão. Então, veja, tanto no antigo reino da Prússia, né, quanto aqui na Polônia, na Alemanha, nós vemos aqui a presença dos pomeranos. A Polônia veio, conquistou as terras da Pomerânia e tomou para si, e a Alemanha veio do outro lado e pegou o resto, ficando os pomeranos sem uma região para eles especificamente. Mas essa região próxima do Mar Báltico é onde se fala o pomerano, que hoje é extinto na Europa. Bom, o pomerano, ele possui como sigla opcional, tá? Aquela que eu mostrei no início da aula, o LND, segundo a ISO 639-2, tá? O L nós colocamos porque o L significa curso de letras, curso de línguas, né? Por exemplo, se formos numa faculdade ou numa universidade ou um centro universitário, nós vamos ter, por exemplo, o curso de letras, que é o curso específico para estudar idiomas, certo? Então, sim, o L significa letras, que é a categoria do curso, e o ND diz respeito à língua pomerana, que possui uma outra denominação, tá? Segundo a ISO 639-2. Então, nós adaptamos a sigla, tá? Porque não tem uma sigla oficial, então é uma adaptação. A gente misturou para poder dar certo, tá? Temos aqui a origem do povo pomerano, fica nas terras da Pomerânia, que é a Europa, tá? Temos aproximadamente 300 mil falantes, só que a tendência é que aumente, tá? É uma língua simples de se aprender, é parecida com o inglês, a gramática é simples, extremamente simples. Vocês vão ver que tem o mesmo tempo verbal, presente contínuo, passado, essas coisas. E valoriza a cultura feminina. Então, para quem gosta da cultura feminina, o pomerano valoriza. Ele valoriza na própria escrita, na própria fala. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. Nos pronomes, não existe pronome no plural masculino, só existe feminino. Diferente do português. Aqui nós sempre usamos o masculino. Lá não. Lá vai se usar o feminino. Tá? Então, por exemplo, você não vai dizer eles fazem, você vai dizer elas fazem, mesmo tendo homens nas frases, ok? Então, isso é uma característica do pomerano. A Proepo é a responsável por regulamentar, e nós temos um novo acordo ortográfico de 2006 que regulamenta o pomerano, que corrigiu a ortografia e que agora temos os dicionários e que está tudo padronizado para que o pomerano possa crescer. Bom, pessoal, estamos chegando no final da aula. Como eu falei, essa aula ela é mais teórica, ela vai contar mais a historicidade, a filologia do pomerano, né? E o que mais podemos falar? O que é paleografia? Paleografia do grego, né, antigo, e significa escrita, né? É o estudo de textos manuscritos antigos e medievais, independentemente da língua veicular do documento. Então,
O que acontece? A língua pomerana, ela é uma língua oral, ela não tinha um sistema de escrita em si, né? Ela foi adaptada, então foi criada uma escrita para ela, o pessoal adaptou, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, ela foi adaptada, né? Ela era oralmente, igual as línguas indígenas que são só faladas, mas isso não deixa de ser linguagem verbal, elas continuam sendo linguagens verbais. O fato de ser falado continua sendo verbal, isso não muda nada, tá? O idioma sempre será uma linguagem verbal, tá? E eu trouxe para vocês esse rádio aqui que se chama Pomeriche Radio. O Pomeriche Radio é um rádio em pomerano, que todas as notícias são em pomeranos, inclusive as músicas, as pregações religiosas e assim por diante. Até porque os pomeranos são majoritariamente evangélicos, tá? Eu vou colocar um pouco do rádio, o pessoal falando, nativos falando em pomerano, para vocês ouvirem e depois vamos finalizar a aula, tá legal? Zwarte meisjes staat er. We zullen niet zeggen zwart, we zullen zeggen bruin meisje. Wij nemen zo'n wit meisje, ja. Veel leuk hebben we racisme op een zwarte, ja. Maar ik heb dat niet aan. Ik denk immer so, wenn ein schwarz ist, oder wit, oder grün, oder blau, sage ich immer, wij zijn nemen die kurz wie, ja. Hij heeft zijn lijm zo, we hebben ook zo, ja. En liefst in farbe heeft het zo zien. Isso, ja, zo moet opgenomen worden, ja. Ze zou ook opnemen dat het weer weer. Bom, eu coloquei para vocês um pouquinho do rádio falando em pomerano, dos nativos falando para vocês verem. Parece assustador no começo, né? Meio complicado, né? Mas vocês vão ver que o pomerano ele mistura alguns elementos do alemão com o holandês, um pouco de... Tem alguns traços da Polônia, vocês vão ver pelo jeito, a pronúncia, tá? Mas é uma cultura interessante que vale a pena conhecer e faz parte da cultura brasileira, pois o Brasil é o único lugar que tem os pomeranos atualmente, pois na Europa basicamente foram extintos, tá? Que mais? E eu vou encerrar aqui com vocês a aula de hoje, mas antes de encerrar, existe uma data que comemora a cultura pomerana, que também comemora a cultura branca, tá? Como eu falei, vamos valorizar as duas culturas, a negra, a branca, a indígena, a oriental, seja qual for, tá bom? Então vamos lá, o Dia dos Pomeranos é 28 de junho, que também é o Dia da Cultura Branca. É a mesma coisa que Consciência Branca, tá? O Dia da Consciência Branca. O que se comemora nesse dia? A vinda dos europeus para as Américas, para nós relembrarmos das pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial pegou pesado na Europa, a Europa teve inúmeros mortos, né? Entre outras características, lembrar da cultura, das famílias, certo? Das tradições e assim por diante, porque todos os povos contribuíram, seja negros, sejam brancos, sejam orientais, sejam indígenas, todos os povos contribuíram para a formação da cultura brasileira, certo? Bom, e o que mais que eu posso estar falando? Bom, acredito que é isso, se eu não esqueci de nada é isso, então, Bet Naher. Eu vejo vocês na próxima aula. Eu peço a vocês que vejam a cultura negra, tá? É interessante, eu vou trabalhar o tema dos negros aqui no Brasil, dos haitianos, dos africanos, então dá uma olhada na cultura negra que vocês vão achar interessante. Lembrando, brancos e negros juntos. Falou!